Olá, eu sou Neiva Ribeiro e esse é o Momento Bancário. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, a Lei de Igualdade Racial, sobre a abolição inacabada, temas que são recorrentes no sindicato, que fazem parte da nossa pauta de reivindicações e que estão agora sendo discutidas, aprovadas, discutidas no Congresso Nacional, apresentadas pelo governo Lula, por pressão dos trabalhadores, e muito importante a gente aqui comentar, discutir, falar sobre esses assuntos que fazem parte da rotina do sindicato. Para fazer esse bate-papo conosco, eu tenho meu companheiro Júlio Santos, que é dirigente sindical, doutor em Direito Político e Econômico, membro da SEGROS, que é a Comissão de Gênero, Raça, Orientação Sexual da CONTRAF, onde a gente debate esses temas para levar para as mesas de negociação. Olá, Júlio, tudo bem? Olá, querida Neiva, um grande abraço a todos os trabalhadores e muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. E também tenho a minha companheira querida Ana Marta, que foi recém-eleita agora diretora executiva pela Secretaria de Estudos Socioeconômicos. Ela é pós-graduada em Ciência do Trabalho e faz parte do coletivo racial da CUT. Tudo bom, Ana Marta? Tudo bem, Neiva. Obrigada pelo convite e obrigado a todos e todas que estão assistindo. Obrigada a você e aproveitar agradecer os bancários que votaram na Chapa 1 e que foi muito bom a participação de vocês, 94% de participação. Agradecemos muito a confiança e vamos junto fazer muita luta porque é necessário. Ana Marta e Júlio, né? Essas pautas que a gente está falando aqui, que foram discutidas no governo federal, né? No dia 24/4, foi aprovada essa lei de igualdade racial, que eu gostaria que o Júlio falasse um pouco mais para a gente, né? Porque ela é uma lei que vai alterar o Estatuto da Igualdade Racial e eu gostaria que você falasse mais para a gente. E a gente aprovou agora, no dia 4 de maio, Ana Marta, uma lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres, prevendo multa para os empregadores. Os empregadores têm que pagar multa para os trabalhadores caso eles não cumpram essa exigência. E isso é um assunto que a gente já discutiu muito em mesa de negociação, né? A nossa mesa de igualdade de oportunidade, ela vai fazer 23 anos, né? O sindicato é pioneiro nessa discussão, é um dos pioneiros nessa discussão de trazer esse tema para a mesa de igualdade de oportunidades. Então é muito importante que a gente coloque aqui, converse com os bancários, que essas mudanças que estão acontecendo no Congresso, que estão acontecendo, que o presidente Lula pautou, porque a gente também participou da construção de um projeto de governo que a gente entregou para ele, as centrais sindicais, e a gente foi lá cobrar que essas pautas tivessem colocadas. Isso tem a nossa participação, tem a nossa mobilização, tem a nossa pressão, né, Júlio? Então fala um pouco para a gente dessa lei de igualdade racial e como que ela muda o Estatuto da Igualdade Racial e como que por que isso é tão importante para nós trabalhadores, Júlio? Querida Neiva, esse é um ponto muito importante de nós resgatarmos, né? Tem muitas pessoas que perguntam o seguinte: por que essa lei ela altera o Estatuto da Igualdade Racial? É importante nós destacarmos a importância do Estatuto da Igualdade Racial. Agora, em julho desse ano, esse Estatuto completa 10 anos. E o Estatuto foi uma grande construção tanto dos partidos progressistas, do movimento social como um todo organizado e também de todas aquelas pessoas que são contrárias ao processo discriminatório que acontece no Brasil. Para se ter uma ideia, Neiva, da abolição da escravatura em 1888 até quando nós tivemos a nossa Constituição Federal de 1988, foram 100 anos no qual a palavra negro na questão legislativa não aparecia na defesa dos direitos da população negra. De 88 a 2013, nós passamos um grande período de lacuna numa tentativa dos movimentos sociais organizados de construções de direitos. E aí nós precisamos resgatar que logo que adentra o presidente Lula, ali em 2003, uma das leis que ele criou, que foi a Lei 10.639, obrigava o ensino da história de África e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e particulares. Por que é importante frisar isso, Neiva? Mesmo com essa lei, sempre houve dificuldade e resistência das diversas instituições na aplicação dessa lei. Fruto disso, e com muita mobilização,
Eu falo isso e a gente tem que sempre elogiar aqueles e aquelas que vieram antes de nós. Principalmente a ministra e também a ex-deputada Benedita da Silva e o senador Paim foram um dos grandes lutadores do Estatuto da Igualdade Racial. E o que o Estatuto estabelece? É uma grande articulação política que visa construir políticas em prol da população negra e também com um recorte especial sobre as comunidades quilombolas. Muitos não sabem, Neiva, mas no Brasil nós temos aproximadamente 6.000 comunidades quilombolas. E a população negra sempre enfrentou dificuldades no campo da educação, da saúde, do emprego, da arte. Então o Estatuto da Igualdade Racial versa da religião, versa sobre todos esses itens. Então ele é a base, é como se fosse uma Constituição Federal para a população negra. E a partir dali são construídas as políticas voltadas para a população negra. Como, por exemplo, em 2012, nós tivemos ratificada pela presidente Dilma a lei de cotas no ensino superior. Em 2014, nós tivemos as cotas voltadas no serviço público. Tudo fruto do Estatuto da Igualdade Racial. Então é por isso que o presidente Lula vem com uma lei que versa a esse respeito. E agora eu chego no núcleo da sua pergunta. A gente tem que fazer muita divulgação dessa lei. Já vi a importância... E por que o que o presidente Lula fez é muito importante, principalmente para as entidades representativas da classe trabalhadora? Neiva, eu vou fazer um pequeno resgate aqui da nossa luta aqui no Sindicato dos Bancários, que foi a conquista do mapa da diversidade, que nós tivemos a edição de 2008, 2014 e 2019. Qual era a nossa luta com o segmento bancário? Identificar o rosto dos bancários. Qual era a situação dos bancários em geral e principalmente dos bancários negros e a situação das mulheres em geral. Então, uma política como essa ela é fundamental, Neiva, porque nós vamos conseguir identificar em uma empresa quem são os trabalhadores brancos, quem são os trabalhadores negros, e é importante destacar porque também no Instituto da Igualdade Racial tem lá determinando quem são os negros no Brasil, que é um grande ponto, Neiva, de dúvida. Negros são a composição de pessoas pretas que têm a pele assim como a minha, dos pardos, que são as pessoas que são frutos da miscigenação, e no Estatuto também diz que são aqueles que têm cores análogas. Aí você pode me perguntar... Eita, agora... Cores análogas. análogas. Cores análogas. O IBGE, Neiva e querida Ana Marta, quando vão fazer a pesquisa de campo para identificar as cores das pessoas, elas dizem assim: eu sou cor de chocolate, sou marrom bombom, eu sou cor do pecado, eu sou marronzinho, eu sou moreno. Então o IBGE... As pessoas temem falar negro, né? As pessoas temem falar ainda negro, né? Algumas pessoas, né? Porque existe uma construção ideológica que você ser vinculado ao negro não é bom. Eu já percebi isso quando nós estamos fazendo discussões aqui no sindicato e a gente usa preto, né? Preto. As pessoas às vezes se assustam. E é normal, Neiva. Por exemplo, se alguém me falar, você é um homem preto? Sim, eu sou um homem preto. Dentro da composição negra. Então, a negritude abarca o preto e o pardo. E as cores análogas. Agora não, mas agora eu quero que você fale mais das cores análogas, porque eu não sei se... Eu acho que a Ana Marta, que estuda mais, está no coletivo, tem mais compreensão disso, mas eu quero entender melhor aqui. Eu acho que tem mais gente que está acompanhando que talvez precisa de entender também. Então você está dizendo que quando a pessoa ela não sabe determinar sua cor, que ela responde lá marrom bombom, moreninho, queimadinho de sol, chocolate, ela tá dizendo, essas cores análogas seriam o pardo? Seria um pardo. Tá. Então, dentro da tipificação, quando ela determina um tom de pele como esse, um técnico do IBGE já o entende como pardo e ele entra dentro do conjunto de pessoas negras. E quando as pessoas têm a pele clara e aí tem o cabelo crespo, tem os traços do nariz, da boca, como que faz isso? Isso é análogo ou como que é? Tá, vamos lá. Agora muito ampla. Nós vamos mudar toda a pauta do programa e vamos discutir só isso, Ana Marta. Vamos lá, pauta importante. Vamos mudar a pauta, mas é muito interessante isso. Parece brincadeira, Neiva, mas um dos grandes dramas do Brasil é não se compreender racialmente, né? Porque as pessoas não compreendem a sua história. E o Brasil é um país extremamente miscigenado, né?
E aí é por isso que nós temos uma configuração que a gente chama do racismo científico e algo que foi a base do Brasil, que é a eugenia negativa e a eugenia positiva. O que é isso? Tinham pensadores que defendiam o seguinte, a miscigenação vai ser algo bom para o Brasil, porque vai se criar uma nova raça. E essa nova raça não vai ser nem branco nem preto, vai ser uma raça híbrida. Então a eugenia positiva via dessa forma. E aqueles que defendiam a eugenia negativa diziam o seguinte, o que nascerá do Brasil é algo tão estranho, algo tão esdrúxulo, porque é a junção de um negro com um branco, então isso não tende a dar boas coisas. E isso nós estudamos nos grandes núcleos do pensamento, olha por isso que nós ainda somos tão vítimas disso, até a década de 50, até 1950. Nós tivemos, Neiva, em 52, governo Getúlio Vargas, o último concurso de bebê eugênico e de mulher eugênica. Caramba, que coisa horrorosa, gente. O que é isso? Isso, Neiva, nós temos a influência disso até os tempos atuais. O que isso significava? Quem era a mulher eugênica? Nem você nem Ana Marta contemplam os requisitos da mulher eugênica. Que era assim, a mulher quanto mais branca possível seria melhor, o corpo tinha que ser um corpo magro, uma cintura fina, de preferência um quadril largo, olhos claros, de preferência azuis ou verde. O verde não era nem tão bem quisto, mas azuis melhor ainda. E o cabelo quanto mais liso possível. Ou seja, esses padrões ainda estão aí de na beleza, publicidade na TV ainda, né, Ana? Muito presente ainda. Nas redes sociais e tá bom. Então nada é um acaso. Então o que acontece? Dentro desse grande escopo, é preciso cada vez mais nós compreendermos nossas raízes, entendermos de onde viemos, quem foram nossos avós, quem foram os nossos bisavós. Sabe por que eu digo isso, Neiva? Conforme a gente vai conversando com as pessoas, a gente percebe que nas famílias existe um processo de blindagem racial. O que é blindagem? Tentar se afastar ao máximo do que é ser negro. E muitas vezes os negros pessoas de pele preta retinta, que passaram pela família, eles são apagados. Existe uma situação de apagamento. E por que eu digo isso? Quando você compreende a sua história, você se liberta. E aí você consegue fazer uma defesa, você consegue entender a sua dinâmica como ser humano. Mas não me perdendo, né? Porque a gente... Tá. Tá bom. Tá bom, muito papo, bom, né, Ana? muito interessante. É que eu sei que, como o foco do programa é a lei, por que isso é tão importante da igualdade racial? Porque ele começa a, de forma transversal, costurar políticas entre os ministérios, entre os diversos órgãos de Estado, na construção de políticas. Por exemplo, como nós muito bem colocamos aqui agora, isso permite que os diversos órgãos de governo possam proporcionar para as entidades representativas de classe um encurtamento de distância na luta. Porque, por exemplo, vou pegar um segmento que não é o nosso, né? Se você pegar o segmento da publicidade, quando você pergunta para esse segmento qual o percentual de negros que eles possuem, eles dizem que é impossível identificar. Mas por que é um impossível? É o que a gente diz do assédio reativo. O que é o assédio reativo? Para dizer que não tem um problema, eu assedio aquele que diz que eu tenho um problema. Então você está me dizendo o seguinte, eu não tenho como saber se tem negros dentro do meu local de trabalho. Eu não tenho como saber. E quem questiona se eu tenho ou não é uma pessoa que está querendo atrapalhar o fluxo do meu negócio. E ele começa a me fazer críticas. Qual a crítica que eu recebo? Olha, você está procurando problemas onde não tem. Ele tenta constranger aquele que faz a indagação. Se é no setor público, muitas vezes tem pessoas que precisam responder processos por calúnia ou difamação. Você sabe que isso que ele está falando, Ana Marta? Eu estava conversando com a minha irmã essa semana e ela estava me dizendo que tinha um médico que ele dizia que ele era contra as cotas. Porque talvez, eu acho que, vou falar isso, vou comentar isso aqui para você me dizer se isso tem relação. Aí ele dizia o seguinte, se eu passar pelas cotas e eu for trabalhar no Albert Einstein, as pessoas vão começar a questionar se eu sou uma pessoa competente ou não.
E a minha irmã vira para ele e fala assim, olha, se você passar para trabalhar no Albert Einstein, as pessoas vão questionar você por você ser negro. Exatamente. Não vão nem perguntar onde você se formou. Então, tem a ver com isso que ele está falando, do assédio reativo. Essa pessoa que a minha irmã estava falando, ela estava questionando a cota porque se sente incomodada da gente fazer essas lutas. Você já percebeu isso em alguma conversa? Já. Na verdade, o que acontece? As pessoas acabam olhando no segmento, qualquer tipo de segmento cota, com discriminação. E é uma discriminação ali positiva, né? É positivo, porque independente do cargo que você vai estar ocupando, da forma que você entrou, se você entrou pela cota ou não, eu acho que o mais importante é você estar no lugar. E também trazendo isso como algo que você foi lá, lutou, conquistou. E as pessoas acabam usando a cota como, eu entrei pela cota e achando que aquilo não vai, na verdade vai apagar toda a história. Ele tá falando, né? Que Exatamente. As pessoas como se fosse esse assédio reativo. As pessoas falam, se você, eu não preciso da cota, eu sou capaz eu sou suficiente melhor. Se você me dá uma cota, eu tô me diminuindo, não é isso, mais ou menos? Mas também tem o outro lado, das pessoas usarem, as pessoas não pretas usarem ao seu favor a cota para se beneficiar em algum ponto. Nós temos aí uma situação, acho que o Júlio já passou, eu também já estive em alguns espaços, das pessoas terem que passar por uma bancada, né, para analisar se realmente aquela pessoa se enquadra dentro da cota. Então, temos duas situações que precisam ser analisadas. Porque, por exemplo, se eu for... Eu acho que eu não deveria... não devo me inscrever numa cota de universidade por ser negra. Eu acho que não pelo que eu entendo, pelo pouco que eu estudo com vocês, o pessoal não vai atrás de mim no supermercado e não me pede para ir para o elevador de serviço, né? Mas se eu for olhar, por isso que eu fico perguntando para o Júlio, mas se for olhar o meu cabelo, os meus traços e os meus ancestrais, eu sou preta também, né? E aí como resolve isso? Como você se identifica? Então, quando eu vou assinar os meus questionários, eu fico na dúvida. Mas quando eu vou discutir uma questão como essa de cota, eu acho que eu não deveria usar a cota. Porque eu acho que o preconceito que eu sofreria tá mais de classe do que de raça. Pelo tal do colorismo, né? Não é isso, professor? Então é um debate mas eu entendo, né? Mas é bom a gente discutir sempre isso, porque eu consigo entender minhas origens e estou trabalhando, né? Na minha transição do cabelo e tudo mais. Mas eu consigo entender que o preconceito que eu sofreria, que é mais por eu ser nordestina e pela classe, é bem diferente. Por ser mulher é bem diferente do que esses dias eu vi a moça tirou toda a roupa no supermercado. Porque estava sendo Porque seguida. Não pode, quanto mais escuro você é, né, Júlio? Sim. Mais você vai sofrer retinto. Preconceito, né? Sim. Gente, o papo tá muito bom aqui, a gente começou a ir para várias pautas, a gente ainda tem que falar da abolição inacabada, que foi dia 13, mas eu já vou convidar o Júlio e a Ana Marta para voltarem aqui, para a gente fazer outro programa, porque realmente esse tema é muito importante. Eles são pessoas estudiosas do assunto, primeiro que eles estão nas comissões da CUT, da CONTRAF, tem lugar de fala, né, gente? Tem, e a gente aprende muito com eles, então é muito importante a gente divulgar essas ações, e é importante que os bancários saibam que o sindicato, além do dia a dia, de visitar a base, de ver as condições de trabalho, a gente está atuando nessas questões, e o que a gente atua chega lá no governo, chega na ponta. Então, mas para fechar aqui, eu vou passar para o Júlio para ele concluir o que ele estava falando a respeito da lei, e depois eu vou passar para a Ana Marta para ela já concluir falando da importância da lei de igualdade salarial, e aí a gente já vou me despedir de vocês para a gente voltar para um outro programa. Júlio, por favor. Então, Niva, nesses 135 anos da abolição inacabada, uma lei como essa, né, decretada pelo presidente Lula, ele traz uma garantia e um colchão para que a maioria dos representantes trabalhistas possam atuar lutando para que as categorias profissionais possam ter mais profissionais negros e, principalmente, possam criar políticas dentro dos sindicatos
para que a representatividade negra realmente possa acontecer em todos os segmentos. Então precisamos ficar muito atentos e trabalharmos para que a equidade racial efetivamente aconteça. Muito bem. Ana, e em relação à lei de igualdade salarial, que é uma lei que a gente já luta na prática, na mesa de igualdade de oportunidades, qual que vai ser o efeito prático dessa lei para a sociedade e para as mulheres negras? Primeiro, para a sociedade, é importante essa lei que o Lula sancionou, porque traz uma segurança e obriga o empregador realmente não contratar os funcionários com desigualdade salarial. Eu acho muito importante, porque quando a gente vai falar em várias categorias, né, Neiva? Não só na bancária, que é a nossa, eles sempre negam, não existe desigualdade salarial. E nós sabemos, na prática, que existe sim. E quando a gente vai citar ainda as mulheres pretas, aí é uma desigualdade discrepante, né? Na nossa categoria, Neiva, nós temos ali um setor muito valorizado, lógico, nós mulheres estamos tendo aí ascensão, mas nós continuamos ainda no setor operacional. E aonde que nós queremos chegar? Nas lideranças, nos cargos realmente que lidera, diretoria, e essa é a nossa dificuldade. E quando os bancos acabam dizendo que não há também da desigualdade salarial, a gente vai buscar, tá, entra com o salário igual, mas vamos colocar uma situação importante aqui. Eu entro com o salário igual a de um homem, vamos colocar de um homem branco. Ok, esse homem, Neiva, vai ter uma ascensão muito mais rápida do que eu. Na hora de uma promoção, você acha que eles vão me promover ou vai promover um homem branco? E aí a gente começa a ter essa dificuldade, esse distanciamento do salário, né? Quando a gente também vai ver essa parte, que nós sabemos que nós mulheres, nós temos aí diversas lutas e também estamos ali à frente dos lares, quem cuida, né? Muita gente quer realmente que os homens compartilhem aí o trabalho doméstico e tudo mais, mas nós sabemos que o peso para as mulheres é muito grande. E quando as mulheres acabam tendo, né, a licença maternidade, que é uma luta e é uma conquista muito grande da categoria, ainda fica mais, porque quando a gente volta para o setor, Neiva, a gente é esquecido. Verdade. Esquecida. Então, isso tem que ter um olhar de todo empregador. Então, por isso que essa lei é importante para todos nós, não só na categoria bancária, mas em todas as categorias, porque vai ter que equiparar sim. O empregador vai ter multa se tiver essa diferença, ou se não, até mesmo ter a punição cabível para isso. Então, eu acho que essa lei traz ali uma segurança. Eu acho que as empresas estão olhando, porque isso está na mídia. Eu acho que a gente tem que divulgar muito essas leis para que a gente faça essa luta. E nós aqui, da entidade sindical, nós estamos à frente desses debates, levando aí todas as demandas da categoria. Isso daí fortalece. Isso daí você que está nos assistindo agora pode também nos ajudar entrando no site do sindicato, colocando ali as suas demandas, porque isso é uma luta de todos, da sociedade e da categoria bancária. Então eu fiquei muito feliz, viu, Neiva, sobre essa ascensão que o Lula fez, porque isso vai trazer ali uma preocupação para os empregadores e vai trazer uma tranquilidade para nós trabalhadores, que isso está sendo olhado e se não for cumprido, vai ter aí penalidades severas. E vai ter muito trabalho para nós do sindicato, porque a gente vai ter que fiscalizar, né? Se eles estão cumprindo, fiscalizar, né? Tem que fiscalizar para ver se, principalmente a nossa categoria, né? Que já temos ali uma fatia muito pequena, aí eu faço o recorte racial, que eu não posso deixar de fazer, de homens e mulheres pretas, entendeu? E isso daí, quando vai para o nosso lado, que é o lado racial, o corte racial, fica ainda muito mais gritante. Uma mulher preta ganha em torno de 40% menos de um homem branco. Então, isso daí acaba tendo ali, não só no âmbito de trabalho, mas também afeta todo o trabalho, a cadeia. Porque essa mulher,
é que fomenta todo o comércio, o mercado, entendeu? Quando essa mulher ganha um salário, ela vai comprar mais, ela vai, na verdade, ter um benefício maior na casa dela, os estudos dos filhos. Então, você vê como isso ajuda num todo? Sim. Então, é isso que a gente precisa estar falando e fomentando e realmente cobrando dos empregadores essa equiparação, esse ajuste aí de salários. Bom, obrigada, Ana Marta, obrigada, Júlio. Então, já fica o convite para a gente voltar aqui falando do colorismo, falando dessa questão de cotas. Que você colocou de cotas. E é muito importante a gente falar dessa questão, dessas leis de igualdade salarial, de lei de igualdade racial, porque o sindicato luta por isso, a gente tem mesa de igualdade, a gente está em comissões, então é muito importante a gente fazer o reconhecimento que a nossa luta está sendo vista lá no governo federal, que é um governo que a gente também elegeu, que a gente apontou que era um projeto que tem mais a ver com os trabalhadores, e bem diferente do anterior, que teve muitos retrocessos. E também quero deixar registrado que a gente tem lá a Ivone Silva, que é a nossa presidenta, que está no Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável, Econômico Sustentável, que também faz essas discussões com vários setores da economia. A Ivone e a Juvândia também, que é do ramo financeiro. Então, nós bancários estamos discutindo questões para além da categoria, porque isso é muito importante para a gente. Obrigada e até o próximo programa. E como bônus desse programa, a gente vai ver um vídeo da Ivone Silva, presidenta do sindicato, que faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, uma mulher negra, presidenta do nosso sindicato, que está lá levando essas pautas, com 240 outros membros da sociedade, da sociedade civil, entre empresários, industriais, políticos, influencers, artistas, está lá levando essas pautas que são tão importantes para toda a sociedade, para além da categoria que é o compromisso que o sindicato tem, de ser um sindicato cidadão. Bom dia, daqui a pouco começa a plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável aqui no Itamaraty, e é um momento muito importante de voltarmos aí a discutir os rumos do país. E aqui nessa plenária está toda a sociedade civil. Estão os empresários, estão as ONGs, estão os sindicatos, e aqui nós vamos poder opinar aqui sobre os rumos econômicos, sobre também os rumos sociais do país, ou seja, nós vamos poder ter propostas para o país. Isso é muito importante, isso é democracia. Realmente a sociedade participar do governo, né? E desse momento tão importante que nós estamos retomando a nossa democracia no país. E principalmente aqui, né, o movimento sindical vai falar aí sobre essa questão de redução das taxas de juros, que isso é importantíssimo para nós, para termos desenvolvimento. Também vamos falar sobre as questões de que nós, trabalhadores, precisamos ter realmente aí direitos trabalhistas, né, que não sejam retirados, ao contrário, sejam ampliados. E nós vamos ter também momentos aí de grupos, né, de poder fazer estudos para que o governo possa utilizar isso para realmente ter novos rumos no país.